Bom dia, amados irmãos. Hoje realizamos nossa primeira escola bíblica dominical online. Espero que mesmo à distância, um dos outros, a palavra de Deus nos una e fale a cada coração. Nós vamos começar nessa manhã ouvindo o hino de número 16 pela nossa orquestra, só a sua primeira e quarta estrofe. Amém, meu querido? Convido a você que curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar, pedir a direção do Senhor nesta manhã. Soberano e eterno Deus, Pai Celeste, queremos te agradecer, Senhor, por até aqui o Senhor ter falado aos nossos corações, ter nos protegido, ó Deus, de tantas tentações, de tantas tribulações. Agora, Senhor, quero te clamar pelo teu povo, ó Pai, que se reúne nas suas casas, ó Deus, em prol de ouvir a Tua palavra, Deus, que possamos ser alimentados pela mesma e que possamos, ó Deus, colocar em prática a cada dia essa palavra, ó Deus, que tem nos dado conforto, tem nos dado tranquilidade e tem nos dado respostas, ó Deus, a este momento difícil que o mundo passa, mas que já devemos saber, ó Deus, pelas Suas Escrituras que estava previsto, ó Senhor. Agora, ó Deus, tira de nós toda ansiedade e angústia e nos ajuda, ó Deus, a melhor te servir, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é Deus. E se o Senhor quiser, o Senhor vai tratar cada coração aqui. Obrigado por este momento reunido e te clamamos agora pela mensagem que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quero convidar o pastor Alex, mensageiro dessa manhã, e que a palavra do Senhor possa nos abençoar. Obrigado, irmão Nixon. Nós estamos contentes que o Senhor tem disponibilizado para nós a tecnologia para que levemos até onde você está esse culto e para que levemos até onde você está a palavra de Deus. Eu agradeço a você que nos acompanha. Talvez você esteja acompanhando pela primeira vez um culto de nossa igreja, e se esse é o caso, eu gostaria de dar um bem-vindo a você. Se você já faz parte da família da Igreja Batista Bíblica em Jardim Miriam, então nós sabemos já como que funcionam as coisas aqui. Estamos contentes de poder usar essa mídia e ter uma equipe que trabalha agora, que trabalha com afinco, que trabalha com amor, com cuidado, para que você possa ter esse conteúdo digital e para que você possa também partilhar esse conteúdo digital. Se o culto foi uma bênção para a sua vida, se a palavra de Deus falou ao seu coração, então você tem agora a capacidade, você tem agora a oportunidade de compartilhar nas suas redes sociais, através do WhatsApp, através ali do Facebook,
e vamos então disseminar, utilizar o conhecimento que Deus permitiu que o homem tivesse para disseminar o Evangelho, para disseminar a palavra de Deus, porque ela jamais volta vazia. Na semana passada, no domingo passado na IBD, nós iniciamos um estudo sobre as provações. Eu quero crer que o tempo é apropriado para esse estudo, então eu convido você que nos acompanha através da internet, que abra o seu exemplar da Palavra de Deus para a Epístola Universal de Tiago. Tiago, capítulo 1. Nós começamos a falar sobre as provações ali no livro de Tiago. Nós não tivemos tempo de terminar o estudo, então nós estaremos dando continuidade e provavelmente terminando esse estudo, essa mensagem, nessa oportunidade. Então, se você tem um exemplar da Palavra de Deus, nos acompanha pela internet, então o livro de Tiago ali está na parte final do Novo Testamento e você poderá encontrá-lo com certa facilidade. Se você tiver ali acesso a uma edição da Bíblia online, que é facilmente obtida de vários canais, então você também pode acompanhar ali a mensagem através dessa ferramenta. Tiago, capítulo de número 1. A Bíblia ela é dividida em capítulos e versículos. O número maior é o capítulo e o número menor é o versículo. Então nós estamos ali no início da Carta Universal de Tiago, capítulo de número 1. Vamos iniciar então do versículo de número 2. Assim diz a palavra de Deus: meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias provações, ou quando passares por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Vamos mais uma vez nos curvar diante do nosso Deus e pedir que Ele nos oriente e que nos abençoe. Deus amado, obrigado, ó Senhor, obrigado porque o Senhor é um Deus que cuida de nós, o Senhor é um Deus real, o Senhor é um Deus presente. Eu peço agora, ó Deus, que a sua palavra, ela encontre guarita, que ela, ó Deus, possa alcançar aqueles que a ouvem nesse momento. Alguns estarão ouvindo, ó Deus, nessa manhã de domingo, outros talvez em outras ocasiões. Nós não sabemos, ó Deus, mas nós entendemos que o Teu Santo Espírito, Ele é poderoso, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, Ele usa a palavra para quebrar as correntes do pecado, ó Deus, para santificar, para purificar, para abençoar, ó Deus. Então nós estamos gratos por aquilo que o Teu Santo Espírito já fez, o que Ele está fazendo e o que Ele fará, ó Deus. Eu peço que o Senhor me esconda atrás da cruz de Jesus Cristo e que eu possa exaltá-lo, ó Deus, nesse momento. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então recapitular aquilo que nós vimos, aquilo que nós estudamos na semana passada. Nós falamos na semana passada, para aqueles que estavam no templo, alguns de vocês puderam acompanhar através da internet, porque eu sei que a mensagem ela foi gravada. Nessa ocasião nós teremos um conteúdo com uma qualidade superior, mas de qualquer forma, nós começamos na semana passada a estudar sobre a teologia da aprovação. As provações nós mencionamos na semana passada. As provações fazem parte da experiência humana. Elas fazem parte da nossa vida. Elas começam ali quando nós quebramos o silêncio da sala de operações com o nosso choro. E elas irão terminar ali com o nosso último suspiro. Às vezes um suspiro silencioso, às vezes um suspiro de dor, nós não sabemos.
Mas as provações, elas nos acompanham do berço até o túmulo, do nascimento até a morte. Elas fazem parte de nossa vida, então nós temos que nos preparar para enfrentar tais provações. Nós temos que entender o que é a provação à luz da palavra de Deus. E se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, eu já adianto para você que o crente no Senhor Jesus Cristo, ele assimila, ele administra, ele olha, ele tem uma percepção completamente diferente das provações que vêm até a sua vida, que chegam até a sua porta. De qualquer forma, essa é uma experiência humana. Na semana passada nós dissemos, tendo como base aqui o nosso texto em Tiago, que a provação, ela tem alguns desdobramentos, ela ocasiona, ela resulta em alguns desdobramentos em nossas vidas. Na vida do crente, essa aqui é a percepção de Tiago, porque essa carta, ela foi escrita para pessoas que haviam passado pelo novo nascimento. Aqui ele diz irmãos, meus irmãos, está falando sobre uma família, não está falando sobre a sua família na terra, está falando sobre a família de Deus. Então o que ele vai dizer, e esses 5 desdobramentos, tem a ver com a vida cristã, tem a ver com a cultura do reino de Deus. E o primeiro ponto que nós fizemos na semana passada é que a provação, ela gera, ou deve gerar, na vida do crente, uma atitude de alegria. Isso é completamente contraditório, isto é um paradoxo para aqueles que vivem fora do reino de Deus, que vivem fora da fé. Eles não irão entender, eles não irão aceitar, eles irão refutar a ideia de que provações e sofrimentos, eles de alguma forma poderão resultar em alegria. Mas é isso exatamente que a palavra de Deus nos diz. Meus irmãos, tende grande alegria quando passares por várias provações. Então, nós ali olhamos para as Escrituras e dentro do contexto daquilo que Tiago diz, nós entendemos que as provações, elas causam alegria em nós, porque nós sabemos que elas fazem parte de um processo e de que Deus está no controle, que nós não estamos presos no aqui e agora, que nós não investimos toda a nossa vida, todo o nosso tempo, todos os nossos talentos, todos os nossos pensamentos, todos os nossos esforços, todos os nossos sonhos no aqui e agora. Que nós temos em nosso vocabulário uma palavra que não faz parte do vocabulário das pessoas lá fora. Talvez faça parte do vocabulário dentro de um contexto de fantasia, mas as pessoas sem Cristo, elas não conseguem colocar na mesma sentença eternidade e realidade. Eternidade e realidade são esferas diferentes. Você pode falar sobre eternidade. Nós temos um popular cantor que já é falecido, que fala, sobre o amor e que diz que ele seja eterno enquanto ele dure. Tem se tornado uma frase bastante utilizada dentro de nossa cultura. Mas essa expressão, ela tem a ver com uma fantasia, ela tem a ver ali com uma poesia, não tem a ver com a realidade das pessoas. Mas o salvo em Cristo, ele consegue olhar com grande serenidade, sem nenhuma inconsistência, sem nenhum conflito, para esses 2 elementos, realidade, eternidade. A eternidade é real, e a nossa realidade, ela inclui a eternidade. E é por isso, então, que nós podemos olhar para o sofrimento
para as provações, porque tudo tem como pano de fundo a eternidade. As provações, elas nos ensinam coisas que nós não poderemos aprender na eternidade. Nós cremos que o Senhor Jesus Cristo garante para o salvo em Cristo uma vida protegida de sofrimentos, de provações na eternidade. Nós cremos nisso. Nós cremos que o céu é um lugar isolado de tais situações. Nós cremos que o céu é um lugar preparado para aqueles que se prepararam. Mas Jesus Cristo, ele já pagou o nosso débito espiritual, e Jesus Cristo, ele já saldou o nosso sofrimento na cruz do Calvário. E quando nós passarmos dessa vida para a outra vida, nós podemos nos assegurar de que nós teremos uma situação, uma eternidade onde não há provações. Então, essa é a realidade do crente. É triste quando você não tem a expectativa de uma eternidade. É triste quando você olha para o após-túmulo e tem uma dúvida. O crente no Senhor Jesus Cristo, ele não tem um ponto de interrogação após a morte. Ele tem um ponto de exclamação. Ele não tem vírgula, ele não tem um ponto final. Não, ele tem um ponto de exclamação, porque será bênção para aquele que de fato encontrar a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Então, nós sabemos e podemos então ver a provação como sendo um momento que irá nos preparar e que irá nos fazer ver aquilo que a Bíblia nos diz, o processo do crente, de glória em glória. Nós, por isso, nós reagimos, nós encaramos todas as coisas em nossas vidas de uma forma diferente, porque nós somos uma espécie diferente. O sofrimento, ele não paralisa o crente, ele não afoga o crente. Aliás, nós vemos o sofrimento como uma oportunidade, como diz o versículo 12 aqui desse primeiro capítulo, uma oportunidade para receber a coroa da vida. Você jamais terminará uma escola de medicina, jamais receberá um diploma de medicina, se você não fizer o trabalho, se você não estudar, se você não passar pelas provas, pelo laboratório, se você não for exposto ali a todo aquele processo, não é? Muitas pessoas, elas olham para médicos, para doutores, elas ficam ali, muitas pessoas invejam, não é? A condição financeira, a condição de importância de um médico. O médico dentro do hospital, ele tem uma grande importância, ele toma decisões de vida e de morte. Então, muitas vezes, pessoas olham ali para o médico saindo do hospital com um carro importado, eles veem o médico ali tomando decisões importantes, e as pessoas, elas olham apenas o resultado, não entendem que para que ele chegasse ali, ele teve que estudar por diversos anos, ele teve que se disciplinar, ele teve que dizer não para muitas coisas. Ele não simplesmente chegou e recebeu um diploma de medicina. Ele apenas é capaz de aproveitar, de ter agora uma recompensa, porque ele passou por algumas provações. E assim é a vida. Nós não teremos coroa se nós não passarmos pelo teste. Essa alegria que Tiago fala é uma alegria pura, não adulterada, completa. Ela transcende o aqui e agora. Ela não importa o estado que nós estamos.
Eu já falei aqui sobre aquele pastor que passou 28 anos dentro de uma cadeia, de uma prisão na Sibéria, e ele passou esse tempo ali porque ele se recusou a fechar as portas da sua igreja, e depois dele ser liberto ali por Gorbachev durante aquele tempo na União Soviética, quando houve a abertura política, quando ele foi liberto e as pessoas perguntaram para ele como foi o tempo ali na prisão, pensando que ele iria falar sobre o seu sofrimento, falar ali sobre as privações, ele disse: foi um paraíso com Cristo. Foi paraíso com Cristo. Apenas o crente, apenas alguém que tem um relacionamento real, apenas uma nova criatura, um novo tipo de pessoa pode dizer isso, pode ter esse tipo de alegria. Segundo lugar, nós vemos aqui nesse texto que também um dos desdobramentos da provação ou das provações é conhecimento. No versículo 3, ou melhor, a Bíblia nos diz: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. A palavra aqui, sabendo, é a palavra, no grego, ela é a palavra gnosko, e ela está ali numa conjugação que mostra a seguinte ideia: tendo conhecimento que é a prova da nossa fé. Então, a provação não apenas ela traz alegria, mas ela traz também conhecimento. E a palavra aqui, gnosko, no grego, ela é uma palavra que implica em conhecer algo através de uma experiência pessoal. Você pode conhecer algo na teoria. Você vai à escola e muitas das coisas que você escuta na escola são coisas que foram ali observadas por outros. Então, não é um conhecimento ali pessoal, não é através de uma experiência pessoal. A palavra aqui, nesse texto, no versículo 3, ela diz que o conhecimento que o sofrimento traz, ele vem através de uma experiência pessoal. Ou seja, não adianta alguém na igreja, não adianta alguém do seu lado sofrer. Esse sofrimento, ele irá abençoar e ele irá fazer aquela pessoa conhecer um lado de Deus, uma bênção de Deus, uma graça de Deus, algo que somente essa pessoa pode conhecer. Essa pessoa pode falar sobre essa bênção e sobre essa graça, essa pessoa pode testificar sobre essa bênção e sobre essa graça, mas você apenas irá, de fato, conhecer, como a Bíblia aqui diz, e esse conhecimento gerar na sua vida uma perseverança, como diz o final do versículo 3, se você experimentar isso de forma pessoal. Essa é a realidade. Então, quando nós temos este sofrimento e esta provação, esse teste da nossa fé, como nós dissemos e falamos no domingo passado, nós temos um conhecimento, e esse conhecimento, ele é pessoal, e ele opera a perseverança. A minha tradução fala paciência, mas uma palavra melhor aqui seria a palavra perseverança. Seria a capacidade, perseverança é a capacidade de resistir embates e conflitos. Quanto mais você conhece a Deus através de provações, mais você se torna capaz e hábil para enfrentar novas provações. É isso que a palavra de Deus aqui está nos falando, que nós temos o poder. A prova da vossa fé opera a paciência, ela dá o poder à nossa perseverança, ela energiza a nossa perseverança. Um espírito forte
que vai permitir que você seja mais útil, que você seja mais resiliente, que você seja mais eficiente, que você não se ofenda facilmente, que você não seja levado de um lado para outro, que você não seja alguém que precise tomar medicamentos para enfrentar a vida, para que você seja alguém que enfrente cada semana com uma oportunidade para louvar a Deus e para viver para com Deus. Um espírito forte. O sofrimento, então, ele está produzindo algo em nossas vidas. O sofrimento, para as pessoas lá fora, ele não faz o menor sentido. Ele não produz coisa nenhuma além de isolamento, alienação, perda, lágrimas. Muitas vezes a depressão e o suicídio. O crente, ele tem uma posição completamente oposta e diferente. O sofrimento, ele nos faz conhecer através da experiência pessoal, ele nos faz conhecer algo novo de Deus, o que nos faz mais fortes, mais resilientes e mais prontos. É isso que a palavra de Deus aqui está dizendo. O sofrimento, ele realiza algo em sua vida. Ele potencializa algo em sua vida. E é por isso que Deus permite as provações. E é por isso que as provações, como nós já vimos, as provações, elas mostram quem você é. Elas revelam quem você é. Nós sabemos que existem grupos, e esses grupos têm existido por muitos séculos, que dizem que o sofrimento em si, ele é virtuoso. Não é isso que a palavra de Deus aqui está dizendo. A palavra de Deus não está dizendo que eu deva buscar o sofrimento, que eu deva buscar ali a dor, como faziam e fazem os monges ali, que punem o seu corpo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que o sofrimento faz parte da nossa experiência, que nós não devemos buscar o sofrimento, mas nós devemos saber que ele chegará, e ele chegará para um propósito específico, e que nós devemos entender o sofrimento como a prova da nossa fé. O sofrimento irá mostrar, de fato, quem nós somos diante de Deus. É quase como que se Deus estivesse tirando a rodinha da sua bicicleta. Eu me lembro quando os meus filhos eles eram pequenos, e uma das alegrias que eu tive como pai de filhos pequenos foi ensinar o Lucas e a Natalie a andar de bicicleta. Mas a primeira bicicleta que eles tiveram era uma bicicleta com rodinhas, a fim de que eles pudessem aprender, não é, a se equilibrar. E quando eu comprei aquela bicicleta no Walmart, eu me lembro que haviam instruções sobre as rodinhas. Eu pensei que simplesmente você tirava a rodinha de um dia para o outro. Mas não. O que as instruções diziam? As instruções diziam o seguinte, que a criança começava com a rodinha próxima ao chão, rente ao chão, e à medida que ela ia se equilibrando melhor, você ia subindo as rodinhas. Ela tinha ali uma graduação, e você ia subindo as rodinhas, até que ela estava andando de bicicleta, com as rodinhas ali, totalmente no ar, sem tocar no chão. Era algo gradual. Não era algo da noite para o dia. E assim são as provações em nossas vidas. É Deus, aos poucos, deixando você ter o equilíbrio, a maturidade, para vê-lo em todas as situações. É Deus tirando as rodinhas de nossas vidas. É triste quando crentes jamais têm a firmeza e o equilíbrio e a perseverança para que Deus tire as suas rodinhas. Confiem no seu Deus. Lucas e Natalie,
quando eles estavam aprendendo, eles sabiam que eu estava ali, atrás deles. Nós temos até fotos de eu ensinando Lucas e a Nathalie, e eu estava ali, pronto para que, se houvesse algum problema, pegá-los e não deixar que eles se machucassem. Esse é o nosso Deus, nada é por acaso. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo pediu para Deus tantas vezes: Senhor, me tire esse espinho na carne, tire esse espinho na carne. E Deus disse para Paulo: a minha graça é suficiente para ti. A minha graça basta a você. E a graça de Deus, ela é suficiente. A graça de Deus, eu quero dizer para você, no tempo desta peste e desta pandemia, ela ainda é suficiente. Quando nós passarmos desse momento, ela continuará suficiente. E que você jamais duvide disso. A graça de Deus, ela é suficiente. Nós temos um Deus soberano. Então nós temos que olhar para o processo, nós temos que olhar para o resultado. Nós temos que entender que é de glória em glória. Para o ímpio tem apenas o resultado. E o ímpio vai glorificar a Deus no inferno. Nós temos o processo. Deus nos mostrando a sua glória já aqui na terra, e Deus nos mostrando a sua glória ali no inferno. O ímpio vai ver a glória de Deus, Deus nos mostrando a sua glória, ou melhor, no céu. O ímpio vai ver a glória de Deus também, porque até no inferno a glória de Deus é inescapável. Nós pensamos então no processo e nós pensamos no resultado, de glória em glória. Se você não entender isso sobre Deus, que Deus está trabalhando em sua vida, você não vai conseguir encontrar alegria nas coisas. Infelizmente, esta é uma realidade. Você não vai encontrar alegria naquilo que Deus está fazendo. E esta é uma vida desperdiçada. Nós estamos em um processo. Nós estamos em um processo. Deus não está em um processo. Deus é imutável. Deus não precisa mudar. Nós precisamos mudar. Entenda isso. Nós pensamos que podemos chegar na vida e não precisamos mudar. Nós precisamos desesperadamente mudar. E Deus faz isto também através das provações. A mudança em nossas vidas faz parte do plano de Deus para nós. No final, todas as coisas, até o ódio de Satanás, todas as coisas irão operar para a glória de Deus. Ninguém irá fugir do propósito de Deus para a sua vida. E a Bíblia diz que todas as coisas dão glória a Deus. A natureza dá glória a Deus. A criação da natureza dá glória a Deus. A destruição da natureza dará glória ao poder de Deus. O nascimento, a morte, todas as coisas são para a glória de Deus. E até Satanás, no final, dará glória a Deus. Então nós temos que entender. E temos que entender que alguém, nesse mundo louco, aparentemente sem ordem, aleatório, que alguém tem um plano. Nós podemos até tentar ter um plano. Na maioria das vezes temos que corrigir o nosso plano. Mas é bom saber que existe alguém que tem um plano. Como que você se sentiria se você entrasse em um carro desgovernado? Se você estivesse em um carro, se você pegasse um táxi e o motorista, ele sofresse de um mal súbito. Eu tenho certeza que você, de alguma forma, tentaria segurar aquela direção, de alguma forma tentaria frear o carro, você de alguma forma tentaria tomar controle daquele carro, porque algo desgovernado, especialmente algo que pode tirar a sua vida, é algo extremamente assombroso. E é bom saber que nessa vida, essa vida que para muitos é um plano desgovernado, é maravilhoso saber que existe alguém que está no controle.
Alguém que é poderoso o suficiente para fazer um plano e fazer o plano acontecer. Outra coisa que nós sabemos na palavra de Deus é que Deus jamais irá sobrecarregar o nosso circuito. Muitas vezes nós vemos isso, especialmente em habitações onde existem gatos, onde existem instalações clandestinas, e aí você vê, não é uma sobrecarga do circuito. Você vê ali um uso inadequado da eletricidade. É algo que é sempre muito perigoso. Deus, de acordo com 1 Coríntios 10:13, é poderoso o suficiente para não deixar nada que nós não iremos suportar chegar até nós. Deus é poderoso o suficiente. Deus é sábio o suficiente. E nós temos que ter confiança nesse Deus. É por isso que o crente, é por isso que você que me escuta hoje em casa, talvez no seu trabalho, talvez no seu carro, eu não sei onde você e de onde você está me ouvindo, mas é por isso que você pode saber que existe graça suficiente em Deus para suportar qualquer provação, e Deus não irá deixar que nada tenha ou traga uma sobrecarga no nosso circuito espiritual. Nada sobre-humano chegará até nós. A nossa confiança em Deus deve nos firmar. Nós não somos como uma folha voando, nós somos como uma árvore plantada junto a ribeiros. Nós temos um Deus soberano, conhecedor de todas as coisas, que está no controle, que nos enviou o Senhor Jesus Cristo. Satanás não pode fazer nada contra nós, se Deus não permitir. Paulo falou ali sobre o espinho na carne, e ele disse, um mensageiro de Satanás dado por Deus. É Deus quem ordena, é Deus quem controla, é Deus quem limita, é Deus que está no total controle. A Bíblia nos diz que Moisés, em vez dos prazeres, suportou o sofrimento. Ele teve a bênção. Ele creu em Deus, no poder de Deus, no plano de Deus, e ele teve a bênção. Terceiro lugar, terminando. 32 minutos aqui, vamos lá. Nós não temos apenas como desdobramento da provação e do teste da provação, uma alegria, conhecimento, mas nós temos também uma vontade que se submete. E esses três componentes estão interligados. E você pode perguntar para mim, Pastor Alex, onde que está a vontade que se submete? Versículo 4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Essa palavra que tenha poderia ser traduzida de uma melhor forma assim, deixando, porém, a paciência fazer a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Uma vontade que se submete. Quando você passa por sofrimento e por provação, você tem que ter uma atitude de alegria, você tem que ter o conhecimento que irá ser causado por experiências pessoais e que fará você mais forte, e você tem que se submeter a Deus, entender que o sofrimento irá ocorrer. A palavra aqui, deixando, é a palavra eketo, que é o presente ativo imperativo. Ou seja, Deus está dizendo, não lute, não resista, não se desespere e não se volte contra Deus. Não peça a Deus uma vida livre de sofrimentos. Isto pode ocorrer, mas vai ocorrer no céu. Se você pedir uma vida livre de sofrimento, se realmente Deus fosse responder àqueles que defendem a teologia da
prosperidade, a teologia da vitória em todas as coisas, se Deus fosse responder à oração dessas pessoas, essas pessoas, elas não entendem o quão abençoadas elas são que Deus não responde às suas orações, porque se Deus fosse responder essas orações, Deus as levaria todas para o céu. A verdade é que se você tem uma filosofia que crê que Deus, ele tem a obrigação de abençoar você e de prosperar você, você não é nem salvo. Mas Deus, ele só pode e só irá responder essa oração. Senhor, uma vida sem sofrimentos, uma vida sem provações, ele apenas vai responder esta oração no céu. Ele não irá responder essa oração aqui na terra. O cristianismo é o processo onde Deus nos transforma de glória em glória. Então peça a graça de Deus, peça a compaixão de Deus, peça a sabedoria de Deus, e de acordo com o Salmo 131, descanse em Deus. Nós não precisamos ter todas as respostas, nós precisamos ter simplesmente a fé que Deus vai cuidar de nós. Espere no Senhor e veja o que o Senhor irá fazer. E nós vemos aqui que quando nós deixamos de nos debater, deixamos de alguma forma, nos rebelar contra Deus, dar coices, ou tentar dar coices na vontade soberana de Deus, quando nós reconhecemos e deixamos Deus ser Deus, olha só o que a Bíblia diz: para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Esta é a teologia da prosperidade, não física, não material, mas da prosperidade espiritual. Esta é a teologia que nós precisamos seguir. Eu conheço crentes que vêm à igreja, eu conheço crentes que participam de cultos e que são crentes por muitos anos, mas se eles fossem realmente honestos, eles diriam para você: eu não estou muito contente com aquilo que Deus está fazendo em minha vida. Eu mudaria algumas coisas. Eu faria algumas coisas de forma diferente. Alguns crentes, eles têm mágoas, e mágoas antigas, porque eles não entenderam e eles não aceitaram aquilo que Deus fez no passado. Eu conheço uma pessoa que perdeu o seu casamento. Ela não é ninguém aqui da igreja. Essa pessoa perdeu o seu casamento e ainda hoje ela tem uma atitude de rebelião contra Deus. Na superfície não parece, mas ela tem essa atitude, ela não aceita. Como que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? De todas as pessoas, tinha que ser comigo. Descanse no Senhor, porque descansar no Senhor, diz a palavra de Deus aqui, permite que você seja perfeito. Em Jeremias, capítulo 48, eu termino com esse texto. Nós temos aqui um exemplo muito interessante trazido até nós. Olha só, eu vou ler para você. Jeremias 48, 11. Moabe esteve descansado desde a sua mocidade e repousou nas suas borras, e não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor e o seu cheiro não se alterou. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores que o derramarão e despejarão as suas vasilhas e romperão os seus odres, e Moabe terá vergonha. Naquele tempo, como que era feito o processo de fermentação de vinho?
O vinho ele era colocado em odres, e ele ficava um certo tempo ali, e a parte ruim ali, ela chegava até o fundo, e a parte boa do vinho, a parte doce, ela era tirada. E havia um processo ali, onde as pessoas que trabalhavam com o vinho, elas tiravam aquela parte, não é, aquela parte boa, e a parte amarga era deixada de lado. Era um processo que ocorria várias vezes. Era um processo que demorava tempo. Era um processo que envolvia cuidado. E aqui Deus está dizendo que Moabe era como um vinho que sempre esteve de boa, que sempre esteve descansando, que sempre esteve ali tranquilo. E que isto resultou na sua destruição. Senhor permitindo, e se Cristo não voltar antes, na semana que vem, você poderá acompanhar a última parte dessa mensagem e os 2 desdobramentos finais sobre o teste da nossa fé, sobre o teste da aprovação. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu andar com Deus. Se você tiver alguma dúvida sobre essa mensagem, nós teremos aqui o link do nosso endereço, de como você pode entrar em contato com a igreja. Se você quiser a visita de um pastor, você fale conosco. Se você tiver alguma dúvida sobre a sua salvação e sobre o seu caminhar com Deus, não hesite em entrar em contato conosco. Oremos. Deus amado, obrigado a Deus porque a Tua palavra ela é viva e eficaz. Ela não nos deixa no escuro, ó Deus. Muitas vezes, ó Pai, nós ouvimos ou lemos da Tua palavra coisas que nós não gostamos muito. Vão contra aquilo que nós fomos ensinados, contra aquilo que a cultura nos impregnou. E eu peço a Deus que o Teu Santo Espírito ele venha a nos purificar, que Ele venha nos dar, ó Deus, uma visão e uma percepção correta sobre quem somos, sobre quem o Senhor é e sobre aquilo que o Senhor está fazendo. Obrigado a Deus por essa oportunidade e por cada casa, cada lar, cada pessoa atingida por esse ministério. Em nome de Jesus. Amém. Irmão Nixon, tem a palavra. Obrigado, pastor Alex. Enquanto o pastor pregava, comecei a pensar como faz falta a presença e a comunhão dos irmãos aqui, né? Falando para uma câmera e para algumas pessoas que estão aqui nessa tarde nos ajudando, a equipe de som, a equipe de mídia, o nosso agradecimento. E me veio, pastor, algumas reflexões. Eu queria deixar aqui alguns desafios. O primeiro é que você aproveite deste confinamento para se aproximar da palavra de Deus. Quanto tempo nós temos perdido ouvindo mensagens negativas, que muitas das vezes nos deixa ansiosos e muitas das vezes nos coloca para baixo, enquanto nós temos a palavra do Senhor que nos ensina a meditar nela de dia e de noite. Este é um momento, irmãos, que eu acho que vale nós, enquanto família de Cristo, refletirmos quanto tempo temos investido na sua palavra e mudarmos as nossas atitudes. Deixar a televisão de lado, que eu tenho certeza que tem agregado muito pouco. Deixar o celular de lado, que muitas das vezes tem nos consumido. E, de fato, começarmos a meditar de dia e de noite na palavra do Senhor. Eu quero aqui também deixar um alerta para você que siga as orientações do Ministério da Saúde. Fique em casa. Faça a higienização necessária para que a gente evite essa epidemia se alastrar. Isso é muito importante. Não é brincadeira, não. É coisa séria. Mas a gente, como servos do Senhor, devemos também seguir as orientações do Ministério da Saúde. Mas o mais importante é que você busque em Deus respostas. Falava hoje com a minha mãe a importância de não só seguir, mas de estar próximo do Senhor. Porque ao mesmo tempo que as pessoas se confinam, elas se isolam.
e o risco de entrar numa depressão é muito grande. Então a palavra do Senhor, ela nos dá total alimento para que a gente possa sair deste momento difícil. Nós vamos agora ouvir mais uma vez a orquestra, que vai estar entoando o hino de número 6, a primeira e a quarta estrofe. Se você foi abençoado, às 19 horas estaremos apresentando o culto ao Senhor. Você já conheceu o link, já sabe onde nos encontrar. Não podemos deixar de esquecer dos aniversariantes da semana, né? Como Escola Bíblica Dominical, é comum a gente chamar aqui à frente todos os aniversariantes, mas eu daqui gostaria de orar por você que está nos ouvindo e que Deus possa te abençoar durante este novo ano que Ele está te concedendo. Nós vamos ter mais uma palavra de oração pelos aniversariantes da semana. Soberano e eterno Deus, graças te damos, ó Senhor, por essa oportunidade, ó Deus. O Senhor sabe, ó Pai, como o nosso coração se alegra de termos a Tua palavra, ao mesmo tempo, ó Pai, temerosos, mas confiantes no Senhor. Que o Senhor possa guardar a cada lar, a cada família neste confinamento, ó Deus, falando sempre aos nossos corações. Obrigado pela vida do pastor Alex, pela palavra que ele nos trouxe, que possamos, ó Deus, encarar essa provação, ó Pai. Ó Deus bendito, quero te pedir neste momento em especial, por cada aniversariante que completou mais um ano de vida durante essa semana que se passou. Que o Senhor possa, ó Deus, abençoá-lo dos altos céus. Obrigado por este povo que está nos ouvindo, e que o Senhor, ó Deus, continue a falar aos nossos corações a cada momento. Em nome de Jesus, amém. Como é de costume, a nossa divisa, que nós não vamos esquecer, se você não conhece, está em Hebreus 4:12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante que a espada alguma de 2 gumes, que penetra a terra, a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos. Que Deus o abençoe.